Meus irmãos, hoje nós vamos ter uma abertura bem curta, tanto que já encerrou, e porque eu creio que o tempo precisa ser tomado com um pouco mais de volume para a lição de hoje, né? E quase que vai ser uma lição assim para o público majoritário de hoje, que são os homens, né? As mulheres, a grande maioria, elas estão lá embaixo dando suporte com as crianças. Então, nós vamos hoje discutir sobre a masculinidade. Nós vamos conversar um pouco sobre sexo e a masculinidade, não tanto quanto sexo como ato físico, mas como a relação do homem com o sexo, ela está, em certa medida, deturpada nos dias de hoje. E antes, então, de lermos a palavra de Deus e meditarmos em algumas passagens, eu quero fazer uma pergunta que, a pergunta é simples, não sei se a resposta também é, mas eu gostaria de ouvir os irmãos sobre uma simples pergunta: o que é ser homem? Fácil, né? A gente é homem, então a gente tem que saber o que é ser homem. Vamos lá, como tem pouco, dá para ouvir todo mundo. O que é ser homem? Ou pelo menos o que você acha que é ser homem, né? Vamos lá, não vamos deixar as mulheres falarem o que é a gente ser homem, né? Vamos lá, vou aguardar vocês. Já adiantei aí para ter tempo de sobra para nós. Ser homem é cumprir a palavra de Deus, o que ela diz que nós devemos fazer. Tá, mas aí não tem diferença nenhuma com a mulher, concorda? Porque é o ser humano que tem que cumprir a palavra de Deus como missão. Então, ser homem ou ser mulher, nesse caso, não tem diferença. Ser homem é ter caráter, mas aí a mulher também tem que ter caráter, né? No sentido de dignidade, né? De ser uma pessoa ética, né? Vinculada a princípios. Entendo que isso deve fazer parte do que é ser homem, mas não é exclusivo do homem. Volto com a pergunta, então: o que é ser homem? Então, entendo, mas veja que nós estamos falando ainda o que é ter caráter, ter compromisso, mas o que é ser homem? Tem uma coisa interessante já, né? Que existe desde que Deus criou o mundo, que existe dois gêneros básicos: homem e mulher. Existe um tipo físico, biológico, da constituição deste corpo que nos diferencia, correto? Já podemos começar por aí. Então, ser homem já é, por natureza, por constituição, uma condição física diferente de qualquer outra coisa criada por Deus. Em primeiro lugar, né? Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Porém, quando nós olhamos o capítulo 1, verso 26 e 27, ou ainda o capítulo 2, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. É isso que foi tratado na aula passada. Imagem e semelhança de Deus. Então existem agora homem e mulher. Quero olhar agora junto com vocês especificamente desses dois gêneros, homem e mulher, que se distanciam de todo o resto da criação, especificamente o homem.
Então já sabemos e temos certo que existe uma constituição física, biológica, que nos diferencia, homem e mulher. Ponto. Esta compreensão ela não é tão simples assim nos dias de hoje, certo? Porque nós vamos ter, por diversas vontades e por diversos meios, pessoas que nasceram homem e querem se tornar mulher. Pessoas que nasceram mulher e querem se tornar homem. Inclusive mudando o seu próprio corpo, certo? Fazendo todo o processo de mudança não só estética, vestual, mas também até hormonal, de modo artificial, e até mesmo passando por cirurgia para constituir membros. Então você tem implantes penianos, né, para que uma mulher que não tinha pênis passe a ter. Você tem a retirada do pênis de homens que nasceram homens e não querem o ser. Então você tem todo um procedimento estético, cirúrgico, hormonal para transformar isso, né? Que em essência não muda o fato de que temos homem e mulher. Sabendo disso, eu vou de novo para a pergunta: o que é ser homem a partir desta condição física? Porque ser homem ou mulher, se eu ficar somente na questão do sexo, do gênero, não estou ainda diferenciando este ser humano de qualquer outro animal que Deus criou que tem o sexo masculino e o sexo feminino. Concorda? Então a gente precisa agora ir além dessa questão biológica. Porque o que nos diferencia dos demais seres criados por Deus é exatamente a condição de sermos imagem e semelhança de Deus. Então, diante desta condição física, homem e mulher, mas que não é só uma questão biológica, mas que transpassa, vai além e que vai para a imagem e semelhança de Deus, volto para a pergunta: o que é ser homem nos dias de hoje? Ou o que deveria ser o ser homem? Quais são os valores, os princípios? Onde nós estamos nos baseando para ter as nossas atitudes e ser o que nós somos em sociedade? Vamos pensar naquilo que a gente sempre ouviu que é ser homem. Ser homem é o quê? Isso aí, desde sempre a gente ouve que ser homem é ser macho, não é? Quem aqui nunca ouviu que ser homem é ser macho? Levanta a mão. Defina o que é ser macho, então. E aí veja que, novamente, se é macho, eu estou falando de macho e fêmea, não é? E eu estou voltando para uma condição que fica limitada à biologia ou a simplesmente aquilo que não é imagem e semelhança de Deus. A sexo. Ser macho ou ser fêmea, né? Ter um órgão genital diferente do outro. Mas o macho, ele vai num sentido até um pouco maior. Não é no sentido exato da palavra, né? Ele vai no ser macho, é no sentido de força. Ser macho é ser vigoroso. Ser macho é ser impetuoso. Ser macho, em alguns momentos, é até ser violento. É ser bruto, né? É você agir com uma energia para mostrar a sua força. Não é isso que é o sinônimo de ser macho? Ou o significado quando a gente ouve: seja macho, menino. Não é isso? Diante de uma adversidade, de um problema, você tem que ser macho, vigoroso, firme, sisudo, forte, não se abale. É isso que a palavra de Deus coloca para o ser homem. Aí você fala, mas qual que é a relação disso? Bom, a relação disso é com o seu próprio sentimento. Como que você, homem,
deve lidar com os seus sentimentos, porque os seus sentimentos são parte do que você é. A forma como você lida com as adversidades, com os problemas, ou ainda com as coisas boas da vida. A forma como você se relaciona com outras pessoas, é o que você sente também. E a partir de um princípio errado, ou um entendimento errado, você pode prejudicar todo o resto. Tá, mas isso aí eu já falei vocês têm que me ajudar com outra coisa. Ser homem, já falei. A gente ouve que ser homem é ser macho. O que mais que a gente ouve? Quando a gente fala, ser homem é... Então, ser líder, que é outra coisa que a gente ouve, é que está vinculada a uma afirmação bíblica de que o homem, e aí a gente volta ainda para o Velho Testamento, de que o homem é o cabeça, correto? Do lar, não é isso? E aí a gente ouve então a afirmação bíblica e a gente chega para um aspecto social onde isso é fato que a gente consegue descrever, onde homens se impõem sobre os demais ou sobre as mulheres e eles se consideram, pelo menos ao longo da história a gente consegue perceber isso passando por vários momentos, se consideram superiores. Não estou falando que o Sr. Nelson disse isso, estou falando que essa é a visão que se tem a partir da leitura do texto bíblico, que passou por boa parte da história e ainda hoje tem-se a visão de que ser o cabeça, ser o líder, ser o chefe, é você mandar e os outros obedecerem. Aí, veja que isso, de certo modo, se apresenta de novo numa condição, parece que meio animalesca, dos animais. Porque qual que é o exemplo que a gente tem de líder? O lobo, que é o chefe da matilha, né? É comum, de uns tempos para cá, a gente ouvir o tal do termo de macho alfa, né? De novo, eu trago o macho e trago o alfa agora, por quê? Porque macho alfa é aquele que lidera o bando. Então você tem que ser um macho alfa na sua casa. Você tem que ser o que manda ali, o que lidera, o que conduz o grupo. Você tem que ser o leão, não a leoa. Você tem que ser o leão, aquele que conduz. Veja que você vai para qualquer animal, você vai ter uma semelhança com esse termo macho alfa, e aí se traz esse termo para o nosso convívio como seres humanos, na relação homem com homem, homem e mulher, né? E portanto uma relação social, e fala, você tem que ser homem é ser macho e macho alfa, né? De novo, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu estou apontando alguns aspectos e preciso da ajuda de vocês falarem, para a gente pensar um pouco do que a sociedade diz que é ser homem e o que a Bíblia diz sobre ser homem. Mas tem algumas coisas que não foram faladas ainda. Ainda tem tempo de ouvir vocês, antes de eu falar mais. O que é ser homem? É não chorar. Afinal de contas, o homem não chora. Já diz, né? O que todo mundo fala pra gente. Enquanto eu abro o copinho, tem mais oportunidade pra gente falar antes de eu comentar. O que mais? O homem não chora. O que mais que é ser homem? Ou o que o homem não faz? O que o homem não faz?
Dá para falar um monte de coisa que o homem não faz, coisa que não é de homem. Né? Ir ao médico, por exemplo, não é coisa de homem, dado as estatísticas, né, do cuidado do homem. A mulher tem uma frequência muito maior ao ginecologista do que o homem ao urologista ou a qualquer clínico médico. Né? Talvez por isso que morre cedo. E a idade média, né, do homem é mais baixa. São coisas que a gente aprende do tal do ser macho, né, de não ceder. Se você tem alguma dorzinha, né, isso é dorzinha, isso aí é coisa de mariquinha. Para com isso, para de frescura. Não é assim que a gente ouve? É assim que a gente ouve. Né? Então, e aí vem o não chorar, não é só com um aspecto emocional, mas até físico também. Né? Se você está sentindo, engole isso daí. Você não tem espaço para fraqueza, para demonstração de fraqueza. Afinal de contas, você é macho, volta aquele termo. Né? O que mais que a gente tem dentro do aspecto de ser homem? Provedor da família. Bem lembrado, senhor Deus. Nós também aprendemos que cabe ao homem prover a casa. E prover significa o quê? Sustentar, correto? Então minha mulher não pode ganhar mais do que eu. Ou queria tanto, né? Seria tão bom isso, né? Mas então não pode. A mulher não pode ganhar mais, a mulher não pode trabalhar, porque quem trabalha, traz renda e sustenta é o homem. E se o homem perde a forma de sustentar e a mulher passa a sustentar, então porque ela tem renda, aí eu tenho uma crise existencial onde esse homem chega ao ponto até de se tornar depressivo, de perder sentido na vida. Por quê? Porque ele não é mais a fonte de renda da família. Porque ele não tem... Não estou falando que o senhor disse isso, estou falando que consequência do pensamento disso. A gente vai entrar nesse aspecto. O que eu estou, de forma proposital, eu estou até deturpando o que vocês podem falar, né? Mas trazendo para o sentido popular do que é pensado. Então, quando fala de ser o provedor, a grande maioria das pessoas, homens, talvez algumas mulheres, mas os homens pensam: eu tenho que trazer sustento para casa. E eu sou o principal. Se eu não sou o principal, tem alguma coisa errada. E aí por isso que eu provoco. Então, se a mulher ganha mais do que o homem, ele não é o principal fonte de renda, é a mulher. E aí qual que é tem problema nisso? Né? Ele deve educar. Mas agora na prática, vamos pensar na prática. Não sei vocês, mas na prática, o que eu vejo, percebo, e até olhando principalmente para trás, depois a gente fala do para frente, né, mas para trás, qual que era o sinônimo de educação? Ou basicamente, como que é a dinâmica da casa? Pai, homem, sai para trabalhar, mulher fica com os filhos e resolve os problemas com os filhos, e educa. Pai chega no final do dia, cansado do trabalho, vai descansar, certo? Final do dia. No máximo, ele vai dar um corretivo naquilo que extrapolou, né? A filha deu alguma escorregada a mais ali, a mãe não conseguiu conter, aí é a hora do pai chegar e dar o corretivo e acabar com a história. Estou falando alguma coisa diferente do que é a maioria das coisas vivenciadas nos lares, de histórias que ou nós vivemos ou que nós presenciamos, da nossa casa ou na casa de outras pessoas? É dessa forma que a cultura, que a sociedade se estabeleceu durante muito tempo. Contudo, a gente percebe um pouco de mudança nisso. E não para melhor, mas para pior. Porque o reflexo disso, de certo modo, gerou numa sociedade, homens que
não sei a percepção de vocês, mas a minha é que não estão comprometidos com mais nada. Porque você tem agora homens que não querem começar, não querem casar, certo? Não querem estabelecer família, vínculo familiar. Não querem. Mas querem continuar tendo os privilégios do ato sexual, sem assumir as consequências disso, e portanto, quando ele se relaciona sexualmente com uma mulher e esta vem a engravidar, ele simplesmente some no mapa. Isso já acontecia há muito tempo e continua acontecendo, até em certa medida maior, né? Falta de responsabilização, então. E veja que isso não é só com, e aí eu estou pegando o fio da meada de educação, de filho, mas não é só com isso. Então eu não me comprometo com a prole, eu não me comprometo com uma pessoa que gerou essa nova vida, eu não me comprometo com família. Na verdade, eu não me comprometo nem com a sociedade. E aí você vê uma geração, ou geração após geração, de homens, ou pessoas que nasceram com sexo masculino, que não se comprometem com quase nada na vida. E eles simplesmente saem. A hora que chega e aperta, tira o time de campo, foge. E aí é consequência no trabalho ou qualquer outra coisa. Aí, de forma pejorativa, a gente tem um termo para falar disso. Uma geração de gente frouxa, de homem frouxo. Não é assim que a gente pode se referir? Tem um bando de frouxo agora. Os homens agora não são mais homens, como antigamente. Mas ser homem como antigamente seria o quê? Percebe que eu volto à mesma pergunta? O que é ser homem? E volta a uma compreensão de homem, de acordo com um padrão que foi estabelecido, mas que... O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Parando então de ficar filosofando, digamos assim, vamos para o texto bíblico e a gente vai tentar apontar alguns caminhos, algumas respostas para o que nós conversamos hoje, nesse começo. Efésios, vamos para a carta de Efésios, no capítulo 5, um dos primeiros textos, ou pelo menos o texto base, Efésios capítulo 5, onde nós vamos fazer a leitura dos versos 25 a 30. Efésios capítulo 5, versos 25 a 30. Esse trecho da palavra de Deus também é conhecido de Efésios capítulo 5, versos 25 a 30. Paulo está falando de diversos aspectos na carta aos Efésios e chega no capítulo 5, no final do capítulo 5, capítulo 6, para falar da família. Ele começa falando desse trecho no verso 22 sobre a mulher, mas antes disso ele já fala do exemplo nosso de ser submisso a Cristo, então uma relação de Cristo e a igreja, nós nos submetermos, a sujeitarmos a Cristo, e ele por isso coloca para a mulher se sujeitar ao marido, se submeter. Por isso a gente tem que olhar para isso como um reflexo de relação Cristo e igreja, mas aí as mulheres a gente vai conversar na semana que vem, Por isso que eu vou para o verso 25, onde ele fala: maridos, homens, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja que Paulo ele é muito direto sobre um aspecto da relação do ser homem. Ele
aqui a gente está com um recorte sobre o ser homem a partir de um relacionamento conjugal. E o que ele coloca então a partir desta relação conjugal, homem e mulher? Bom, eu vou então olhar para o mandamento de Deus, lá em Gênesis, que logo depois de ser feito homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, a gente vai para o capítulo 2 e tem uma explanação maior sobre esse recorte dos versos 26, 27, se eu não me engano, que fala sobre sede fecundos, multiplicai-vos, mas lá no capítulo 2 ele fala: por isso que homem e mulher devem se unir, ambos deixar pai e mãe e se fazer uma só carne, correto? Dois se tornam um. A partir do momento que você se torna um, ele parte então para a reflexão que vocês são agora uma só carne, que é o que ele coloca no verso 28, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E por que amar a esposa como o seu próprio corpo? Porque vocês se tornaram um. O ato sexual, ele faz com que duas pessoas se tornem uma. Simples assim. Num ponto mais específico ou literal, casar-se, portanto, é você ter o ato sexual, homem e mulher. A partir do momento que os dois têm ato sexual, os dois se tornam uma só carne. Por isso que você ter relação sexual com vários homens ou várias mulheres, fora desse vínculo chamado matrimônio, é prostituição ou lascívia, né? Pecado. E quando a gente olha para este contexto, então, ou para esse recorte, essa não compreensão, a gente vai ver na sociedade atual, que não é diferente de outras sociedades no tempo de Cristo ou até antes dele, que não tinham o ato sexual com essa mesma compreensão. O que é o ato sexual hoje? No que consiste o ato sexual hoje para a sociedade de hoje? Fonte de prazer. Assim como você se alimenta e ao comer uma comida gostosa, boa, que satisfaz seu paladar, cujo cheiro satisfaz, né, os seus sentidos, você também tem o ato sexual como uma fonte de prazer, algo que te satisfaz, que libera adrenalina, é adrenalina, né? Que libera vários hormônios de sensação de prazer. Então eu posso ter relação sexual assim como eu posso me alimentar, comer uma boa comida, ouvir uma boa música, sentir prazer. Isso não é algo de hoje. Existem várias sociedades que se baseavam em outras coisas que não eram os princípios bíblicos e usavam isso. Aliás, se nós pensarmos até mesmo no tempo de Jesus, a própria sociedade ela tinha um valor para o sexo que era divino, a ponto de termos templos, igrejas que adoravam deusas e deuses, cujo a forma de se cultuar este Deus e adorar esse Deus era você tendo relação sexual. Portanto, você tinha homens e mulheres no templo, sacerdotes, sacerdotisas que na nossa visão, se prostituíam, tinham relações sexuais para adorar e cultuar essa divindade. Essa era a forma de você se relacionar. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, a gente vai voltar para Efésios, mas antes vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 a 6. Vamos começar do verso 1 já, né? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido.
O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Veja que parece que estamos tratando de uma coisa diferente, mas não estamos. Paulo, provocado por uma dúvida, né, por uma questão da igreja de Corinto, ele fala, olha, vou ter que explicar o óbvio para vocês. Homem e mulher, uma só carne. O desejo do homem é para a mulher e o desejo da mulher para o homem. Simples assim. Você, homem, não deve ter desejo por outras mulheres. Você, mulher, não deve ter desejo por outros homens. Vocês, homem e mulher, fizeram uma só carne. Ponto final. Parece ponto final, mas na sociedade de hoje, considerando não só a promiscuidade, a prostituição, a gente vai para um elemento que está cada vez mais presente nos lares, nas casas, e isso tem assediado com maior frequência e volume e intensidade os homens, está crescendo com as mulheres, mas principalmente com os homens, que é a pornografia. Algo que também era vinculado ao ser homem. Provavelmente, vocês, se viveram na mesma sociedade que eu vivo, aprenderam que homem se relaciona de modo muito fácil com pornografia. E, na verdade, ele é até incentivado a acessar pornografia. Você, há 30, 40 anos atrás, tinha muito material pornográfico dedicado exclusivamente para os homens. Então, estamos falando de mulheres nuas, ou até tendo relações sexuais, e esse material, por causa da tecnologia, impresso, acessível, nem tanto para alguns. Contudo, o que a tecnologia faz? Faz com que isso esteja presente, não só numa banca de jornal, ou lá na locadora, atrás da cortininha, né, com as coisas privadas, ou o privê, né, de alguns canais que passavam de madrugada, alguns continuam até passando, canais de televisão, mas você tem uma exposição ao sexo, a outras pessoas nuas, tendo relações sexuais, e isso sendo incentivado aos homens. Se não é incentivado, às vezes não é nem visto como problema, como errado. De um jeito ou de outro, está errado. Mas ou eu não incentivo, ou eu não faço vista grossa com relação aos homens. Ser homem, portanto, é você aprender sobre sexo e da pior forma possível, acessando esses materiais. E veja que isso continua presente na nossa sociedade, só que agora na palma da mão. Há um clique, há uma busca no Google, né? A você fazer uma pesquisa rápida, você consegue acessar num volume muito maior, numa frequência maior, numa intensidade maior, pornografia. E a ideia de que quando você casa, por você ter o ato sexual, você vai abandonar a pornografia, isso é uma falácia, isso é um engano. Porque nós temos dados estatísticos mostrando que, na sociedade de modo geral, homens que se vincularam à pornografia,
eles não abandonam a pornografia quando casados. Pelo contrário, isso se torna um certo escape na relação com as mulheres. E quando você tem um problema no seu casamento, aonde que você vai ter o seu escape? Na pornografia. Então veja que eu começo a piorar a relação marido-mulher. Porque eu vou continuar buscando prazer, mas não aonde deveria. Então nós temos um problema sério, grave hoje, dentre tantos, na relação marido-mulher, que é o acesso à pornografia. Como uma fonte de prazer do homem, para que ele não tenha que se relacionar com a mulher, ou quando ele não consegue se relacionar com a mulher. E aí a gente vai para um problema que, veja, Paulo já coloca. Esse negócio de, a mulher está com dor de cabeça, que vira piadinha, a mulher está com dor de cabeça e não quer ter relação sexual. Virou piadinha de modo na sociedade. Mas que expressa que a mulher ela não está tão disponível quanto o homem para o ato sexual, na maior parte das vezes. Existe então um outro caminho para a gente lidar com isso, e não acessando a pornografia, mas veja que, de certo modo, a gente está falando aqui, existe um desejo do homem e da mulher que não está em compasso, e que precisa ser compassado. Simples assim, porque homem e mulher tornaram uma só carne. O desejo da mulher, Paulo ele coloca até o corpo da mulher é para o homem. E tem gente que para por aí. Tem gente que para por aí e toma isso como ponto final e fala assim, e veja que historicamente a gente tem isso, tá? Do homem exigindo ato sexual da mulher dentro do matrimônio, como se isso lhe fosse direito por natureza e ponto final. Então nós temos isso acontecendo na sociedade. Já acontecia há muito tempo e continua acontecendo. Uma violência sexual contra a mulher dentro do casamento. Porque ela está sendo forçada a ter relações sexuais fora da vontade dela. E simplesmente porque eu entendi que o corpo da mulher pertence ao marido. Contudo, Paulo não fala assim. Paulo ele vai além de algo que está sendo discutido hoje, tem muita gente batendo cabeça, mas Paulo já fala lá atrás. E se ele falou é porque ele está baseado no Velho Testamento, e ele está baseado na palavra de Deus que não mudou. Mudou o que o pecado fez, a relação do homem e mulher deturpada pelo pecado, mas Deus sempre estabeleceu, os dois se tornam uma só carne. Portanto, o desejo seu mulher é para o seu marido, e o desejo seu marido é para a sua esposa. Ponto final. Portanto, o corpo do homem passa a pertencer à mulher, o corpo da mulher passa a pertencer ao homem para o desejo, satisfação. Portanto, se a mulher tem desejo e você, homem, está fugindo da raia, como diz, você também está errado, filho. Não é só a hora que você quer, é a hora que a sua mulher também quer. E mais ainda, o homem ele consegue ter prazer na relação sexual de forma muito rápida. Por isso que é bom não ter nenhuma criança, só tem um adolescente, mas já está na idade boa ali, já dá para entender muito bem o que a gente está falando. Todos aqui já foram casados ou são casados e sabem muito bem o que é o ato sexual. E sabem como que o homem sente prazer, pela excitação. Vamos usar termos técnicos, excitação peniana. Simples assim, é fácil. É fácil. Existem alguns distúrbios hormonais, emocionais, que podem prejudicar isso, atrasar um pouco, mas você sente prazer de forma muito mais fácil do que a mulher. E eu vou voltar então agora ao tema pornografia, para fechar a questão. Por que que o acesso do homem à pornografia ele acaba entrando no contexto da relação marido-mulher? Porque ele consegue ter prazer de modo muito mais facilitado do que ter que se relacionar com a mulher. Ele não tem nem que se preocupar com o prazer da mulher, em dar prazer à mulher também durante esse ato.
Nós sabemos que o ato sexual ele é prazeroso. E Deus fez isso. Entendam, Deus fez o ato sexual para que homem e mulher tivessem prazer. Ponto. Fora de uma relação matrimonial? Não. Dentro de uma relação matrimonial. Homem e mulher devem aprender de forma mútua, conjugada, como que um deve dar prazer ao outro. Ponto. Para que ambos se beneficiem de algo que foi criado por Deus, para prazer do homem e da mulher. Certo? Qualquer coisa que passa disso, está errada. Se o homem se relaciona e só ele tem prazer nessa história, está errado. Se só a mulher tem prazer nessa história, está errado. Se ambos estão procurando prazer fora desse ato consensual, está errado. Paulo ele até admite que por um breve momento, um breve período de tempo, homem e mulher podem deixar de se relacionar sexualmente dentro do casamento, mas com um motivo muito específico. Então existe um propósito espiritual, um momento delicado em que vocês vão se abster, mas isso não tem que se delongar. Isso não é o motivo da espiritualidade, digamos assim, não deve ser usado para que homem ou mulher se abstenha do seu dever dentro do matrimônio. Paulo está sendo muito claro aqui, né, nas suas palavras. Porque se acontece isso, Satanás pode tentá-los por causa da incontinência. Isso é uma concessão, é uma possibilidade, não é um mandamento que pode acontecer. Isso é a exceção, não é a regra, se abster dentro do casamento. Certo? É isso que Paulo coloca. Voltamos, portanto, para Efésios, né, onde nós entendemos que a aliança feita homem e mulher, ela é uma aliança séria, profunda. E aí, quando a gente olha para o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, nós vamos ver Paulo falando isso de forma um pouco mais romântica, digamos assim, onde ele vai colocar aqui: maridos, amai vossa mulher. Mas qual que é o parâmetro desse amor? Porque também nós vemos na sociedade de hoje mulheres sendo oprimidas por uma forma de conceber amor de homens, onde existe uma possessão. Liga a televisão, escolhe qual é o noticiário. Pelo menos uma vez na semana você vai ouvir uma mulher que foi perseguida, foi violentada, ou que foi ameaçada de morte, ou até mesmo foi morta, porque aquela pessoa, homem, que se relacionava com ela, tinha tal desejo de posse, tal sentimento de amor, que ele não admitia qualquer outra coisa que não ser que ela pertencesse a ele. Portanto, quando nós olhamos para esse termo amor aqui, nós temos que ter um parâmetro, porque não é um amor que a sociedade vai mudar a hora que ela quer. Mas o parâmetro de amor que Paulo coloca aqui é taxativo no texto. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? E nós vimos na devocional que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo. Portanto, qual que é o exemplo que Cristo nos dá? Cristo não casou. De fato, não casou. Mas como é que Cristo é o exemplo, então, para eu ser homem, e não só ser homem, mas ser marido? Cristo vai ser exemplo exatamente pela postura que ele teve com a sua noiva, com a sua igreja. E aí, o texto que já foi lido mostra que Cristo não abriu mão de sua vida em favor da igreja. Qual que é o exemplo de amor, então? Amor sacrificial. Nós, homens, devemos amar as nossas
esposas, nos sacrificando por este amor, por esta vida, abrindo mão das nossas vontades, porque Cristo abriu mão de ser Deus para se tornar homem, corpo terreno, para que pudéssemos ter vida. Nós, homens, vamos abrir mão do nosso vigor, do nosso ímpeto, da nossa vontade, da nossa imposição em favor da nossa família, em favor da nossa esposa. E aí vem algo que o Senhor Nelson colocou de liderança, né? E que eu deturpei a fala dele, proposital, para voltar agora no tema e pensar sobre o que ele estava querendo colocar. Que a palavra em si não é chefe, embora a palavra ali coloque cabeça, mas uma cabeça num sentido deturpado, né? Que aí quando a gente entende liderança dentro da casa, o que é o homem ser líder? É ele mandar? Não. A efetividade de você mandar ou desmandar é que quando você manda e as pessoas obedecem enquanto você está ali. Porque depois que você está ali não tem ninguém para mandar. Então eu não preciso fazer. Certo? O mandar também implica que você é o responsável. A partir do momento que deu errado, você mandou, então a culpa é sua. E os outros se eximem da responsabilidade. Liderança implica num outro processo. Liderança significa condução. Significa conquistar a autoridade. Significa que você vai, com as suas atitudes, mostrar que o caminho trilhado é o melhor caminho para o grupo, a família, para a esposa e filhos. Como que eu faço isso? Se coloca diante de Deus para Ele te dar sabedoria, para você saber como que você pode e deve, nos momentos de crise, agir. Compreenda esta pessoa que está ao seu lado, entenda, compreenda os seus filhos. E aí, se você olhar a sequência do texto, vai ser esse o caminho. Leia as pessoas, se dedique a entender o que elas pensam, o que elas sentem, quais são as suas necessidades, carências e como que isso pode ser trabalhado. Quando você faz isso, você está tomando o exemplo de Cristo, porque qual que foi a preocupação de Cristo com a sua igreja? Não foi com as necessidades, com as carências. Cristo não analisava as pessoas, entendia quais eram as suas carências físicas e emocionais, psicossociais, se for usar um termo atual, e agir em favor delas, mas não por fazer, mas sempre tentando mostrá-las o caminho maior, que era o caminho de Cristo, o seu próprio caminho, Ele como caminho. Portanto, os princípios, os valores bíblicos. É esse seu papel como líder. Não é mandar, mas exercer autoridade, conquistar a autoridade. E a partir disso a gente consegue entender melhor o que vai ser a submissão com a mulher. Mas primeiro você tem que entender que o seu papel como cabeça é de conduzir e não de mandar. O seu papel como cabeça é de conquistar a autoridade, não ser autoritário. Isso depende da nossa postura. Aí você fala, mas isso está tudo dentro do casamento, tá? Mas você aprende isso só dentro do casamento? Não. Você só vai aprender isso se você for ensinado a ser homem desse jeito. Concorda comigo? Você não vai aprender a ser marido desse jeito se você não aprendeu a ser homem desse jeito. Esquecer essa história de macho alfa e entender que você, como homem, nasceu para assumir responsabilidades, não que a mulher não tenha, mas você tem
que dar o exemplo de como se assume responsabilidade. Ponto. Você tem que ser o exemplo na sociedade do que é ser responsável. E aí vem no que foi dito de dignidade, ter caráter, né? De fato, compete ao homem ser o exemplo para outros homens, para as mulheres, mas pouco importa para quem ele vai ser o exemplo. O fato é que ele tem que ser o exemplo. Ponto. De dignidade, de ética. Cabe a nós. Não tem que esperar do outro. E aí a gente volta para o contexto familiar, onde também acho que foi colocado pelo Sonel da educação, né? Quem que educava? Quem que era o exemplo de educação? A mãe, dentro de casa. E o pai? Só tinha o exemplo do cara que saía para trabalhar e trazia comida para casa. Ponto. Qual o exemplo de fato que era do homem para a geração seguinte? Quem ensinava esse menino a ser homem de fato? O pai ou a mãe? Percebe? Que na teoria a gente tinha um discurso, na prática a gente tinha outra coisa? Né? Como diz o ditado, na prática a teoria é outra. Né? Então, muito da verdade bíblica, quando colocada em sociedade, ela foi deturpada. Né? Nós vemos então em Coríntios a questão da fidelidade ao laço matrimonial, a aliança estabelecida, mas eu só vou aprender a ser fiel se antes eu fui educado a ser fiel, se eu fui educado a ser responsável. Nós vimos então que compete ao homem agir, e aí para fechar aqui, amando a sua esposa. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja para santificá-la, purificá-la por meio da lavagem da palavra. Ele se sacrificou por ela, portanto, verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E veja que ele resgata aquilo que a gente já discutiu. Quando você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Parece até uma questão egoísta, mas esse é o fato. Por quê? Porque vocês se tornaram uma só carne. Não tem como você odiar ou tratar mal, não cuidar, não zelar pela outra parte, porque você está se prejudicando nessa história. É a sua carne, é o seu corpo. Porque, verso 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Somos um só corpo, marido e mulher. Você só vai aprender a fazer isso na prática se na teoria você foi conduzido para isso. Como que você, menino, deve se relacionar com as meninas? E veja que aqui a gente vai ter uma sequência no texto, quando vai falar daí dos filhos, que entra em outro aspecto também, né? E aí vem no que o Jatir colocou, vou puxar esse gancho, né, que o homem não chora, porque a gente tem que tratar de certas deturpações da palavra sobre a questão do emocional do homem, do sentimento do homem. Que de fato a gente aprendeu que o homem não chora, como se isso fosse uma postura de masculinidade, e não o é. Como se o fato de você se sensibilizar fosse algo que demonstrasse fraqueza, e não o é. Porque se assim fora, como é que eu explico o fato de o próprio Cristo Jesus ter chorado? Você vai e vira para o seu filho e fala, não chora, porque o homem não chora. Aí ele vai lá e aprende na escola dominical que o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, lascou. Jesus era homem, Jesus chorou, e como é que o homem não chora? Jesus chorou é só um exemplo do fato de como Jesus trabalhava com o sentimento que todos nós temos. Como exemplo, portanto, aos homens, o homem chora. E por que o homem chora? Porque o homem também tem sentimentos que foram ensinados durante
um bom tempo na cultura de que eles devem ser suprimidos para não demonstrar fraqueza. Isso até entendo dentro de um contexto de guerra, né, de você ter que se proteger do adversário, do inimigo, até entendo isso. Mas dentro de casa, homem e mulher, marido e mulher, por que você tem que se proteger? Por que você tem que negar o seu sentimento dentro de casa para outra metade sua? Você pode e deve ter a sua esposa como suporte. Sabe por quê? Porque lá no Velho Testamento, quando Deus criou a Eva, Ele disse, disse para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora, o termo traduzido por auxiliadora é aquela que está ao seu lado, da sua costela, e que lhe é idônea, ou seja, é perfeita, lhe complementa. Portanto, nos seus momentos de fraqueza, quem que vai ser o seu suporte? Mas essa pessoa vai aprender a ser suporte, porque quem ensinou ela a ser suporte? Você. No momento que ela sentiu fraqueza, no momento em que ela se sentiu desamparada, no momento em que seus filhos e sua esposa sentiram carência, necessidade, quem que deu todo o suporte? Quem que foi a base? Você. Então, em momentos que você fraquejar as pernas, quem que vai estar lá? Sua família. Porque você ensinou-os a ser base. Exemplo. Cabeça. Percebe como a gente muda muita coisa do que é dito ali fora? E esse de fato é o princípio bíblico quando a gente fala de liderança. Quando nós falamos de sentimento, nós vamos para Davi. E aí, se a gente for pegar exemplos de homens na Bíblia, a gente está lascado, né? Porque Davi era adúltero. Quantas mulheres Davi teve? Davi não só foi adúltero, como assassinou, mandou matar o marido de uma mulher porque ele teve relação sexual com ela e ela engravidou. Esse é Davi. Mas esse Davi, que pagou o preço por isso, na sua família, e aí a gente olha para Davi que não é exemplo nenhum de pai, pode ser exemplo para tantas outras coisas, mas para pai ele não é exemplo nenhum. Olha os filhos de Davi. Exemplo de marido tampouco. Olha para como ele se relacionou com as esposas. Esposas, já no plural, sendo que deveria ser uma só, né? Mas olha como Davi se relacionava com Deus. E é por isso que Davi é lembrado na forma como ele se relacionava com Deus, na expressão do seu sentimento. A ponto de nós termos acusações hoje de Davi ter uma relação um pouco errada com filho de Saul, Jonatas. Se você olha a narrativa de Jonatas e Davi, parece um negócio que hoje a gente ia falar, esse negócio está meio fresco, né? Porque Jonatas amou Davi, Davi amou Jonatas. É um negócio que a gente não tem hoje na cabeça, que homem pode amar outro homem, mas por quê? Porque a gente tem deturpado o sentido de amor. Amor para nós é um amor vinculado à relação sexual ou a ato sexual, homem e mulher. Mas amor diante da palavra de Deus é outra coisa. E esse amor com que Jonatas teve por Davi, Davi teve por Jonatas, é um amor de dois homens que foram amigos, criaram um vínculo emocional, como você ama o seu amigo, como uma mulher ama a sua amiga, porque não tem uma questão sexual aí, nem precisa ter, que é outra coisa que foi deturpada hoje na sociedade. Porque você só pode amar aquilo que você vai ter relação sexual, basicamente. Olha a confusão que a gente tem na cabeça dos jovens.
Você, menino, não pode ter sentimentos por outros homens, gostar de outro homem. Porque gostar de outro homem significa que você é homossexual. Não tem uma relação direta aí. Não existe uma relação direta. Se você gosta de outro homem e tem desejo sexual por outro homem, aí nós temos um problema. Mas se você está se relacionando com outro homem por amizade, vamos usar os termos atuais, por amizade, e você ama o seu amigo a ponto dele ser o seu irmão, como Provérbios coloca, que há amigos mais chegados do que irmãos, certo? O que é ter um amigo mais chegado do que um irmão, a ponto de, então, você ter mais intimidade com uma pessoa que não tem vínculo sanguíneo do que aquele que é seu irmão, foi criado debaixo do mesmo teto, na mesma casa, a não ser o amor. Percebe como a gente foi, pelo pecado, se distanciando dos princípios bíblicos, e agora a gente precisa resgatar isso? Porque eu preciso mostrar para os homens, meninos ainda, que eles podem ter sentimentos, que eles podem gostar de muitas pessoas, que existem homens que vão ser muito chegados deles, eles terão intimidade e nem por isso ele vai ser homossexual, porque não existe uma conotação sexual aí nisso. Ele só está tendo uma parceria, ele está tendo alguém que é como ele, que entende o sofrimento da perspectiva de ser homem também, e compartilha disso. Percebe que a gente vê com maior frequência isso dentro do contexto de mulher com mulher? Que as mulheres são amigas de unha e carne, BFF, né, como diz aí, né? E elas compartilham, elas têm pontos de amparo uma para a outra. O homem, de forma deturpada, ele tem que ser isolado, ele não pode demonstrar fraqueza. E onde que está isso na Bíblia? Davi deixou de ser homem por amar Jonatas? Jonatas deixou de ser homem por amar a Davi? Não. Olha para o exemplo bíblico. O exemplo está lá, simples assim. Quando nós olhamos, portanto, para o texto bíblico, nós vamos ver o vínculo do homem no matrimônio, a aliança, nós vamos ver a força, nós vamos ver a condução, e aí a revista ela coloca, até mesmo tomando Cristo como exemplo, duas características. O leão de Judá. O leão de Judá, porque ele é a força, mas ele é o cordeiro de Deus, aquele que se sacrifica também em favor da sua igreja. Percebe? Este é o exemplo bíblico, Cristo Jesus, que em meio à sua força, à sua autoridade, e Jesus não passou a mão sobre ninguém. Quando havia pecado, ele apontava o dedo e falava de forma muito direta, clara sobre o pecado. Quando ele tinha que ser rígido, firme, ele era rígido e firme com seus próprios discípulos, os mais próximos dele, com a sua própria família, a ponto de nós termos a narrativa de que, ó Jesus, seus irmãos e irmãs estão lá fora. Quem são meus irmãos e minhas irmãs, se não esses que estão aqui? Eles não têm privilégio, está aqui. Então veja que Jesus ele é direto, ele é incisivo, ele é forte, mas é o mesmo Jesus que toma a dor, que chora, que sente a dor do outro, se condói com ela e age em favor dela. Esse é o exemplo de cabeça, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, você deve ser o cabeça da sua casa. Como que você, homem, deve ser então? Líder. Como que você vai ser o chefe? Como que você vai ser o cabeça? Como que você vai se relacionar com sua esposa? Como que você vai se relacionar com seus filhos? Tudo isso está baseado, ou deve estar baseado, num modelo que não é um modelo que a sociedade traz. Para encerrar, então, eu vou para algumas perguntas que, na verdade, vai voltar para a primeira, né?
qual é o seu principal modelo? Quais são suas principais responsabilidades? De que modo deve tratar esposa e filhos? O que é ser homem? O que é ser homem? Se nós, homens, que estamos aqui na igreja, não sabemos o que é ser homem, você não espere que a sociedade saiba. Se nós não sabemos o que é ser homem, não espere que a sociedade ensine para você o que é ser homem. Ou não espere do poder constituído a mudança na sociedade. Não vai ser o presidente da República que vai fazer homem ser homem. Tampouco ele como exemplo. Não vai ser nenhum magistrado. Não vai ser ninguém. Não vai ser o ator, não vai ser o jogador de futebol, não vai ser o cara que está na televisão. Não vai ser ninguém. O erudito, o professor, não vai ser ninguém que vai conseguir ensinar o que é ser homem e mudar a sociedade que não seja nós, como homens, exercendo o nosso papel de homem na sociedade. É nossa responsabilidade, dia a dia, dentro de casa e fora de casa, mostrando os valores de Deus, que vamos conseguir influenciar lá fora e não ser influenciado. Que o presente momento mostra que as igrejas, os homens da igreja estão ainda sendo mais influenciados pelo que o mundo diz ser homem do que a própria palavra diz ser homem. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela instrução da sua palavra e suplicamos, Pai, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos molde, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração, ó Senhor Deus, como homens do Senhor. Que possamos abrir mão, ó Senhor Deus, de tudo aquilo que nós aprendemos, mas que não está correto diante da tua palavra. Que nós possamos, ó Senhor Deus, abrir mão de tudo aquilo que nos foi ensinado de modo errado. Que possamos, ó Senhor Deus, nos voltar para a sua palavra. Que pelo seu Santo Espírito possamos aprender a ser homens, ó Senhor Deus, como o Senhor espera e deseja de nós. Que possamos, ó Senhor Deus, ser filhos, ser esposos, ser, ó Senhor Deus, homens nessa sociedade corrompida, deturpada, pecaminosa. Que possamos, ó Senhor Deus, diante das nossas fragilidades, limitações, compreender o nosso papel na sociedade, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que possamos sempre ser constrangidos, ó Senhor Deus, pela tua palavra, mudar a nossa atitude e ser exemplo, ó Senhor Deus, exemplo a ser seguido, exemplo, ó Senhor Deus, a ser conduzido, ó Senhor Deus, para as demais gerações. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, suplicamos a orientação constante do teu Santo Espírito pela tua palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.